Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos retomar aqui a nossa disciplina de matrizes energéticas e nesse momento o objetivo é retomar algumas partes da utilização de energia, sobretudo as renováveis, né, para a gente poder fechar e não ao encontro do que a gente já trabalhou no ano passado, sobretudo com os artigos que vocês fizeram o primeiro trabalho que vocês já entregaram, certo? Bom, então agora nós vamos retomar aqui para a questão da energia solar, né? E aí uma questão importante que a gente precisa de entender que a energia solar ela vai ter duas situações. Nós vamos trabalhar ela do ponto de vista térmico, né, ou a energia solar térmica, que está associada aqui basicamente ao aquecimento, né, e posteriormente, mais no final do vídeo, nós vamos falar também da energia solar que a gente chama de fotovoltaica, né? Ou seja, é a energia solar que está associada com a transformação da energia do Sol em energia elétrica, né? Então, basicamente, nós vamos ter fotovoltaica, certo? Esses dois tipos, a térmica e a fotovoltaica, certo? Então, nesse primeiro momento, né, nós vamos pegar aqui as características principais da energia solar associada ao aquecimento térmico em si, né? Então, essa parte do aquecimento está associada ao fato de utilizar o calor produzido pela emissão de radiação do Sol e utilizá-lo diretamente no processo de aquecimento de sistemas, como por exemplo aquecimento da água que nós utilizamos para tomar banho ou a fazer qualquer tipo de aquecimento em residência, de um modo geral, né? Então a pergunta que fica é o seguinte: considerando que em algumas regiões, né, 60 a 70% é possível utilizar como base da sua matriz energética apenas energia solar para o aquecimento, né, para os objetivos que nós temos relacionados ao aquecimento de superfícies, né, ou de substâncias como a própria água. Então, se a gente tem, por exemplo, no nosso caso, como nós estamos aqui no Brasil, numa região extremamente propícia para o aquecimento solar, né, em certas situações, utilizar 60% a 70% da necessidade de aquecimento de água, por exemplo, apenas pelo aquecimento solar, o que a gente poderia pensar em aperfeiçoar esse tipo de instalação? E ainda, né, no nosso dia a dia, o que a gente poderia, por exemplo, mudar os nossos hábitos, né, para que a gente pudesse aumentar esse percentual, né? Então a gente ter uma porcentagem maior das necessidades domésticas de água quente, por exemplo. Bom, de antemão, uma coisa que a gente pode pensar é você mudar o horário que você toma banho, né? A gente sabe que se você tem um aquecimento solar e você toma banho mais à noite, a chance de você precisar de entrar com um auxílio do chuveiro para fazer o aquecimento da água é muito grande. Ao passo que se você toma um banho mais ou menos ali no meio da tarde, que é logo após o pico do sol, que é por volta de meio-dia, você poderia aproveitar melhor essa questão do aquecimento pela energia solar. Retomando agora a questão das energias renováveis, né, que a gente vem falando desde o início do curso, nós podemos agora retomar aqui os principais tipos de fontes dessas energias solares que nós temos aqui, né? Então a gente pode utilizar a energia radiante proveniente do Sol, depois a gente pode utilizar a energia do vento,
proveniente, né, que gera o que nós chamamos de energia eólica, a energia hídrica, que está associada aí com as nossas hidrelétricas, a energia da biomassa, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e a geotérmica associada aí ao aquecimento distrital, enfim, de produção de eletricidade de acordo com a produção de calor do próprio planeta, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, que quando a gente está aqui no nosso tópico atual aqui de energia solar, né, a energia radiante proveniente do Sol, a gente pode utilizar essa energia de três formas distintas por aquecimento, né? O aquecimento ou a refrigeração de ambientes, né? E isso pode ser ativo ou passivo. Ativo é quando você consegue utilizar o próprio fluxo da água devido à sua diferença de densidade gerada pelo aquecimento para poder ter a circulação. Aliás, isso é o passivo, né? E ativo é quando você precisa de utilizar uma bomba para essa circulação da água, né? E, bom, o aquecimento doméstico da água e de piscinas, né? E também utilizar fornalhas solares, né? A gente utiliza um sistema de espelhos para concentrar os raios num ponto focal e, portanto, utilizar o aquecimento direto nesse tipo de situação. Já no caso para a produção de eletricidade, que nós vamos ver mais ao fim do vídeo, né? Aí a gente precisa de uma tecnologia que a gente chama de tecnologia fotovoltaica para transformar essa radiação em corrente elétrica, né? A gente vai ver num vídeo posterior as relações, né, da produção de energia a partir dos ventos, né, a energia elétrica, que também pode ser utilizado para a produção de eletricidade através das turbinas eólicas, e também a utilização da energia na forma mecânica para bombeamento de água, por exemplo, ou moagem, né? No caso, você fazer o processo de moagem ali do milho para virar fubá, por exemplo, né? No caso da hídrica, como nós temos hoje nas grandes hidrelétricas, né? As hidrelétricas no Brasil, elas ocupam um percentual muito grande da matriz energética, né? E essa pode ser também transformada em energia elétrica através de turbinas hidroelétricas, né? No caso da energia mecânica, a corrente de água pode também gerar rodas de água, né, que aí podem ser utilizadas para diversos fins, principalmente doméstico. No caso da biomassa, a gente tem aqui a combustão, né, dessa biomassa, a produção de eletricidade, né, a partir dessa combustão, e também combustíveis como os gases e líquidos provenientes do processo de decomposição da biomassa. A geotérmica pode ser também utilizada no processo de produção de eletricidade através da utilização de turbinas geotérmicas e também do aquecimento, né? Falando um pouco sobre o balanço energético do sistema atmosfera-terra, né, nós podemos destacar uma informação extremamente relevante, que é a seguinte: o planeta ele vai receber aproximadamente 50% da radiação solar que incide sobre ele, né? Então você imagina que, por exemplo, nós temos aqui o Sol, né? Então está aqui o Sol, emite radiação para todas as direções, né? Sai 100% da radiação lá dele. Bom, o que acontece é que essa radiação, parte dela, quando atinge a atmosfera, né, os gases da nossa atmosfera, quase um quarto dela, ou seja, 23%, é refletida, né, diretamente para o espaço. Então, por isso que, por exemplo, um astronauta consegue enxergar o nosso planeta. O que ele enxerga são esses 23% de radiação que o nosso planeta está sendo refletido. Então, o que chega diretamente aqui para a gente, né, ou seja, ultrapassa totalmente aí a nossa atmosfera e chega diretamente no chão, é aqui essa que nós chamamos de a incidência direta, que corresponde aí a 21%. Né? Bom, e aí o que acontece é o seguinte, né?
que parte aqui da radiação, né, ela passa através da atmosfera, ela vai ter aqui 19% sendo absorvida, né, mas 29% ultrapassa o nosso sistema de atmosfera, as nossas nuvens, né? Então, através da dispersão, que a gente fala que é ultrapassar essa radiação através das nuvens, nós temos aí, então 29% que chega dessa maneira, né? Então, a gente pode falar também o seguinte, né? Então, que nós temos aqui 40%, né, aliás, dos 50% que chegam na nossa superfície, né, eu tenho 21% de direta e 29% que chega através da dispersão, através da nossa atmosfera, né. Desses 20% que chegam diretamente, né, nós temos que 8% ela é totalmente refletida pela superfície e volta para o espaço, tá certo? E também nós temos uma quantidade de energia, de radiação, né, que ela deixa, aí não é uma energia, uma radiação eletromagnética, né? É uma quantidade de energia que sai através da própria água, por evaporação, convecção para o ar, né? Então, nós temos que 33% retoma para o sistema atmosférico aqui, certo? E aí, a gente tem, além disso, né, um processo de irradiação terrestre que dá mais do que 100%, são 113%, porque é uma quantidade de energia que está associada com o fato da Terra em si emitir uma própria radiação que é superior até a quantidade que ela pode absorver, né? Então a gente fala que essa irradiação terrestre é uma irradiação infravermelha associada à irradiação que todos os corpos, né, que possuem temperatura, portanto todos os corpos emitem naturalmente, tá? Esse 113% aqui, nós temos que 105% é absorvida e irradiada de volta para a superfície, que é esse 105% aqui, né? E 6% retornam aqui para o espaço, né? Que são esses 6% aqui, tá? Então a gente fala o seguinte, que para se manter o equilíbrio térmico na superfície do planeta, né, a entrada tem que ser igual à saída, senão a gente tem um aumento da sua temperatura ou diminuição da sua temperatura. Então a quantidade de energia por unidade diária, né, que chega ao topo da atmosfera, e a gente viu que nem tudo, né, apenas 50% na verdade, chega na superfície, né, essa quantidade de insolação, a gente chama isso de constante solar, certo? É um valor que varia muito pouco, né? De região para região, e esse valor ele é aproximadamente, né, de 1.360 watts por metro quadrado. Então essa insolação que a gente está falando aqui, né, ela é então energia por unidade diária, né? E essa insolação que a gente está trabalhando aqui é 1.360 watts de energia que chega no topo da atmosfera para cada metro quadrado proveniente do Sol, tá certo? Bom, e aí o que acontece? A gente tem alguns coeficientes de energia, né?
Em alguns lugares também a gente pode encontrar esse valor, como ele é um valor aproximado, como 1.366, né, watt por metro quadrado aqui, para constante solar, né? E também a gente tem algumas questões de outras unidades, né? Então, às vezes você vai ver isso também em BTU por pé quadrado por hora, né? Enfim, isso aqui é outra unidade, uma unidade já associada a uma unidade inglesa, né? Então, o que a gente tem que lembrar é que sempre aproximadamente 50% dessa energia atinge, né? E aí o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Que a energia que a insolação, né, proporciona para uma determinada localidade do planeta Terra, essa energia ela pode variar, né, entre 0, que é a noite, né, quando essa localidade está totalmente na sombra, né, até 1050 watts por metro quadrado, né? Isso obviamente dependendo da latitude, da estação, do horário, do dia, do grau de nuvens, enfim. E aí o que acontece? A gente coloca esse valor um pouco abaixo pelos outros tipos de perda de energia que você pode ter até de fato chegar na superfície, né? Então a gente consegue dizer que a quantidade de energia por unidade diária que vai chegar na superfície vai variar nesse intervalo dependendo de onde você está, qual é a estação e o horário do dia. Lembrando que quanto mais próximo, né, do Equador, quanto no verão e também ao sol do meio-dia, né, e com obviamente o tempo totalmente aberto, é a condição mais propícia para você chegar próximo aí do máximo de radiação na superfície. Então, né, pessoal, lembrando aqui que a questão da estação do ano influencia totalmente no processo de irradiação, e isso está associado, né, muita gente erroneamente acaba achando que é pelo fato da Terra estar mais próximo ou mais longe do Sol. Essa variação é muito pequena e não entra no cálculo da irradiação. Isso tem a ver com a estação, e a estação está associada ao fato do eixo de rotação da Terra, né, ele está aqui inclinado, né, 23 graus e meio em relação aqui ao norte, digamos assim, né? Não é o norte. O norte, na verdade, a Terra está girando aqui em torno do norte, mas ao plano de rotação em relação ao Sol. Então imagina que você tem o plano de rotação da Terra em torno do Sol tem um disco, né? E aí esse disco, né, possui aqui um vetor normal, que a gente diz aqui, né, que é essa reta aqui, essa direção que é perpendicular aqui a esse plano, e a Terra está girando de maneira inclinada. Então o que acontece é o seguinte, né, de acordo com a inclinação, a época do ano, você tem uma parte do ano que a maior parte da radiação fica concentrada no sul, e uma outra parte, e aí, por exemplo, nesse caso aqui é o inverno para o hemisfério norte, né, que é um livro dos Estados Unidos, então vamos ficar atento com isso, né? Isso que a gente está falando aqui é a questão de ser inverno, outono, verão, primavera aqui, vai ser inverno para o hemisfério norte, porque aqui a gente está observando que quando é inverno no norte é verão no sul. Então, quando você tem uma maior quantidade de radiação, né, devido à inclinação da Terra chegando no sul, você tem o inverno no norte e o verão no sul. O outono e primavera são estações de transição, e o verão é outra estação, né, que quando você tem uma maior incidência aqui de radiação no norte, né, no hemisfério norte, lá é verão, e aqui então a gente está no sul com menor incidência, e portanto você está no inverno. E aí
Então, por isso que também, né, a quantidade de energia que você vai conseguir obter vai depender da estação do ano que você se encontra também. E aí, no caso da radiação, no caso da radiação solar, que a gente consegue obter, a quantidade de energia que a gente consegue obter para poder fazer aquecimento, por exemplo, da água do chuveiro que a gente vai tomar banho, né? Um tipo muito comum de coletor que a gente vê muito aí nas residências é esse coletor de placa plana aqui, né? O livro acabou fazendo aí esse CPP, coletor de placa plana, né? Essa sigla. E aí a gente observa o seguinte, como é que funciona aqui, né? Basicamente você tem uma quantidade aqui de radiação solar que é aquilo que a gente viu, né? Tem 50% fica para trás, 50% chega na superfície, e aí você ainda tem outros tipos de perda, e aí no final das contas você tem aí finalmente essa quantidade que chega de fato na placa. E aí você tem uma placa que ela tem coberturas de vidro, né? Então você tem aqui as coberturas de vidro para poder segurar o ar que está aqui dentro, né, que vai ser aquecido. Mas ainda que você tenha esse vidro aqui isolando o seu sistema, você tem uma quantidade de energia que sai por convecção e por radiação, né? Então a radiação é associada à energia mesmo que sai eletromagnética, e a convecção, como a superfície aqui tem uma quantidade de temperatura que é maior do que o ambiente, o ar aqui próximo, né, ele vai circular, né? Então você vai ter um ar quente que vai subir, o ar frio que vai descer e vai perder energia dessa forma, né? E aí essa é a forma como eu vou perder, mesmo através dessa cobertura que tem a ideia de isolar o meu sistema. Então eu tenho aqui, isso aqui é um corte transversal, né? Eu tenho um encanamento aqui através do qual a água está passando, né? Como é transversal, eu tenho uma ligação, por exemplo, em forma de serpentina aqui dessa tubulação, mas numa ligação transversal você consegue enxergar apenas os canos aqui, né? E aí a gente tem algumas situações. Primeiro, a gente tem um ar aqui dentro que ele é aprisionado, né? Ele vai perder pouca energia por convecção para o lado de fora, porque quando ele sobe, ele retorna e isso tem uma circulação interna aqui. Essa convecção mantém o aquecimento da água dentro do ambiente que você está trabalhando, né? E aí você tem essa placa absorvedora aqui, que é onde você está transportando os tubos que contém a água, né? Então, com o isolamento térmico que essa placa está associada aqui no suporte, você tem pouca transferência de calor por condução. E, além disso, né, você tem uma radiação aqui interna, né, que como tem uma baixa energia, ela não ultrapassa o vidro. Essa radiação que está saindo do vidro aqui é a radiação devido à própria temperatura do vidro, mas a temperatura devido à superfície que emite uma radiação, ela é bloqueada pelo próprio vidro aqui, tá? E com isso, então, você tem um acúmulo de energia concentrada aqui na água, né? Minimizando o máximo possível a perda. Esse é o coletor plano mais comum que a gente tem aí hoje em dia. Bom, então aqui a gente consegue observar aqui alguns tipos de placas absorvedoras, né? Então você tem desde aí o tipo de serpentina, né? Uma tubulação de metal soldada a uma folha de metal, né? Que você tem uma quantidade ou uma tubulação contínua, né? Até os tubos formados na própria folha, né? Então a folha ela abre para ter uns tubos, os tubos paralelos aqui, né? E também o tubo a vácuo com absorvedor interno e refletor por baixo, justamente para poder concentrar o máximo de calor possível aqui no interior onde passa a água, né? E a gente consegue observar aqui, por exemplo, nesse caso, um coletor com tubo a vácuo, né?
as temperaturas muito maiores podem ser obtido com vácuo, porque você não tem as perdas, né, onde você poderia ter com condução, né? E aí esse sistema aqui, ele possui um boiler aqui em cima, né, que é onde você tem a armazenamento da água quente, que vai ser transferido aqui para o sistema casa que você tá trabalhando. Bom, agora a gente vai e dar um pulo aqui pro capítulo 12, tá? Então aqui é o capítulo 12, então eu vou colocar para vocês tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 12, porque a gente vai continuar falando de energia solar, só que agora a energia solar devido aqui ao efeito fotoelétrico, tá? Então o efeito fotoelétrico funciona basicamente da seguinte maneira, né? Você tem aqui uma quantidade de radiação que ela chega através de uma placa metálica, né? E à medida que essa radiação possui exatamente a quantidade de energia quantizada, né, que está associada à sua frequência, necessária para ejetar um elétron da camada de valência mais superficial aqui do seu metal, você tem, portanto, uma emissão de elétrons, que aí então faz com que você tenha duas placas aqui polarizadas, né? E portanto você tem aqui uma corrente de elétrons que fecha no seu circuito e você, portanto, produz energia elétrica, né? Então, nesse caso, a gente fala que o Einstein, né, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel por esse efeito, né? Ele fala que é como se a luz se comportasse mais como um fluxo de partículas, né? Que nós chamamos essa partícula de fóton, né? De maneira que essas partículas, ao colidirem com essas superfícies, elas fazem a emissão dos elétrons como se fosse uma colisão de bolas de bilhar, por exemplo, né? Só que essa quantidade de energia que precisa para os elétrons serem injetados, né? Ela é calculada através da frequência, fazendo o produto de H, que é uma constante, nós chamamos H de constante de Planck, né, e F é a frequência da luz, né? Então a gente pode dizer que o elétron ele é capaz de capturar um fóton de energia HF, né, obter essa energia necessária para escapar, né, e se essa energia do fóton exceder a adesão do elétron ao metal, né, isso vai ser emitido e ele pode ser emitido inclusive com uma energia cinética aqui de movimento além daquela que ele absorveu do elétron, né? Essa quantidade mínima para ele ser ejetado aqui, o Einstein denominou de função trabalho. Então aqui a gente está mostrando a montagem de uma célula solar, né? E basicamente então você tem ali o Sol, né, que emite a radiação como a gente tem visto lá no início do vídeo, né? Tem uma parte só que chega na superfície, onde você vai estar lá o elétron. E aí você tem um vidro de cobertura, né, um adesivo, um revestimento anti-reflexo, você não tem, né, uma situação aqui de reflexo. E aí você tem um sistema, né, um semicondutor que está relacionado às bandas de valência, né, esse tipo N, o tipo P aqui. E a gente tem, na verdade, uma situação em que esse semicondutor, né, é associado o N e o P a esse contato frontal aqui, né, com a luz solar, você tem aquele processo de emissão de elétrons que funciona basicamente gerando aqui uma corrente contínua, né? Ou seja, você tem a emissão de elétrons no dado sentido, e para você poder mandar isso para a rede elétrica, você precisa de transformar essa corrente contínua em uma corrente alternada. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, como é que a gente pode pensar numa economia de energia usando sistemas fotovoltaicos de transformação, né? Então, o que a gente está trabalhando aqui é o seguinte: imagina que cada módulo desse aqui, ó, certo? Ele consiga atender uma demanda de energia, né, em que, por exemplo, nesse caso aqui que ele está explicando, né, cada uma dessas placas, elas
conseguem, sob a insolação plena, né, fornecer 47 watts, né, a 12 volts, né. Isso tudo aqui é, como eu disse, em corrente contínua, né. E aí, se você conecta essas placas, né, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas. Então você tem um valor do seu sistema fotovoltaico conectado aqui de 282 watts. Então quanto mais placas, né, mais energia ela é gerada. Então a gente pode imaginar que, como você tem uma tecnologia muito avançada hoje em dia no tipo de material que constitui essas placas, você tem uma queda muito grande na quantidade, no valor dessas placas, e por isso que a gente consegue observar a massificação da utilização dessas células fotovoltaicas. Bom, e como que eu posso montar essas placas? Essas placas podem ser conectadas tanto em série, né, uma na sequência da outra no circuito, onde você tem um aumento de tensão, né? Você tem aqui uma tensão que, aí vamos supor, se cada uma fosse 12 volts, você tem que 12 com mais 12, 24, com mais 12, 36 volts, certo? Vamos supor, se cada uma for isso. E se a gente tem uma corrente ali, por exemplo, de, sei lá, 10 amperes, cada uma vai passar 10 amperes, a corrente vai ser sempre a mesma, certo? Então, eu tenho um aumento de voltagem se eu coloco elas em série. Se eu conecto elas em paralelo, a diferença de potencial de todas aqui continua sendo só de 12 volts, mas o que eu ganho com isso é um aumento de corrente. Então a minha corrente aumenta. Então, ao invés de ser 10 amperes, que seria para todas elas aqui, eu vou ter uma soma das correntes aqui em cada uma dessas placas, certo? Na conexão em paralelo. Então, dependendo da voltagem que você precisa para o seu sistema ou da corrente, você vai conectar as suas placas em série ou em paralelo para ter os melhores valores possíveis. Bom, e como é que funciona o sistema fotovoltaico para uma residência, né? Imagine que eu tenho aqui as minhas células fotovoltaicas, aqui tem a radiação do sol chegando aqui no meu telhado, elas estão conectadas aqui, né? Pode estar aqui, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho dois conjuntos em série, eu tenho dois conjuntos, um em paralelo ao outro, certo? Só que em cada conjunto eu tenho 3 placas em série. Né? Então isso aqui é uma ilustração que foi mostrada para uma especificidade da sua residência onde você queria uma certa quantidade de potencial. E aí essa corrente contínua que entra aqui no seu sistema, né, ela precisa de passar aqui por um inversor, certo? Para poder transformar essa corrente que é contínua em corrente alternada, porque a nossa corrente utilizada no nosso sistema elétrico, né, na rede como um todo, gira em torno de 120 volts, né, 110, o pessoal fala, mas é 120, 127 volts. E então, no nível residencial, você tem esse tipo de situação, um estabilizador, né, para poder estabilizar essa carga de corrente contínua, né, não ficar dependendo da insolação e variar os picos de forma muito intensa no seu sistema, e por último um inversor para poder mandar essa energia para a rede, né? Então aqui a gente consegue ver que essa foto, uma usina de 14 megawatts, então 14 vezes 10 a sexta watts de energia de células fotovoltaicas que estão conectadas de forma que elas giram para acompanhar o sol. Então, quer dizer, hoje em dia você tem um investimento tanto em termos de microprodução quanto em termos de macroprodução de energia solar. Então, quando a gente retorna para aquele balanço energético lá, né, aquele balanço da empresa de pesquisa energética brasileira, né, de 2020, que relaciona dados de 2019, mostra para a gente que em termos de megawatts, em termos de megawatts, a capacidade instalada no Brasil, ela tem variado da seguinte forma.
Quando a gente fala em hidrelétrica, né, você teve um aumento de 4,7% de 2018 para 2019. No caso da térmica, né, onde tá aqui não está incluso a microgeração, né, você teve um aumento de 1,7%, né? Essa térmica aqui é associada à queima de combustíveis, né? A eólica você teve um aumento expressivo de 6,9%, né? Mas a solar que a gente está tratando aqui é a que teve o maior aumento de 37,6%, seja ela em termos de de microgeração, macrogeração e além disso também, seja em termos de fotovoltaica ou de aquecimento solar, né? Então, é para vocês verem como que é uma das energias que mais possuem aí o potencial de aumento, né? E tem um maior apreço aí do consumo. Quando a gente fala em geração total de energia, aí aqui já não é mais potência, né? A gente está falando em energia absoluta mesmo. Você observa que em 2019 você teve um aumento de 169% na geração distribuída, né? De forma que a energia solar sozinha teve um aumento de 74,5%. Ela representou, né, uma participação aí em 74,5%, né? E isso no caso da geração distribuída, né? Não aquela geração em grandes sistemas, né? Então você vê como que a solar está disseminada mesmo ao longo do nosso país, né? E ao passo que a hidráulica ela teve de mini usinas, né? Ou seja, pequenos moinhos, enfim, mini sistemas hidrelétricos, né? Ela representou apenas 13,9%, enquanto o gás natural proveniente aí de vários tipos de fontes, né? Você teve 0,7%, outras renováveis 9,5% e eólica apenas 1,3%. Então a solar de fato aí desponta como a grande participação no processo de micro e mini geração distribuída. Quando nós observamos isso ao longo dos últimos anos, de 2015 para cá, né, em termos de gigawatt-hora, você observa que proporcionalmente a energia solar ela sempre se apresenta aqui, né? Se a gente observar aqui, ó, por exemplo, em 2019 você tem esse tanto aqui de energia solar que representou a micro e a mini geração, e esse tanto aqui apenas, ó, de todas as outras. A energia solar sempre foi um percentual importante da microgeração, né, da geração em pequenas propriedades, em casas, em modo geral, mas em 2019 ela tem um salto muito grande aí com a expansão desse mercado, né, de geração, microgeração por energia solar. E aqui, como a gente pode observar, né, em termos de capacidade instalada, falando de megawatt, né, aqui a potência instalada na micro e mini geração distribuída, a gente observa que Minas Gerais, né, é o estado que tem aí por volta de 375 megawatts, é o estado com maior potência instalada de energia solar, né, no Brasil. Quando nós falamos aí de capacidade instalada de micro e mini geração, né, aí a gente observa o seguinte, que a energia solar ela é de longe aí a energia com a maior quantidade de megawatt instalado em termos de micro e mini geração. Eu estou falando isso, gente, porque é onde a gente pode trabalhar, né? A gente não pode construir grandes hidrelétricas, né, grandes sistemas de produção de energia, mas se cada um construir um sistema de produção solar próprio, né, você tem aí uma quantidade instalada que vai auxiliar na capacidade total de uma maneira muito mais efetiva. E você observa o quanto que cresceu de 2018 para 2019, né, de 562 para 1962, e mesmo com a pandemia a gente espera que tenha ainda um crescimento para 2020. Em termos de micro e mini geração, a solar é disparada aqui a
a energia que mais está distribuída aí nas pequenas propriedades ao longo do... E conforme nós podemos ver, né, essa capacidade instalada também, no caso em megawatt, para micro e mini geração, aí todas as fontes, né, não só a solar. Minas Gerais é também o estado com maior potência instalada aí, no caso de 450 megawatts. Então, pessoal, a gente encerra aí esse vídeo sobre a nossa energia solar, né? Onde a gente pôde falar aí de aspectos mais preponderantes sobre o aquecimento solar e a transformação da energia solar em energia elétrica, como que isso está distribuído, né, em termos de Brasil, e as possibilidades, principalmente, né, para a gente poder trabalhar com micro gerações, mini gerações desse tipo de energia, né? Então, você, enquanto gestor ambiental, né, para pequenas propriedades, é interessante avaliar o impacto ambiental desse tipo de energia, porque realmente ela tem um baixo impacto e um potencial muito grande que está sendo bastante explorado aí ao longo de todo o país, tá bom? E aí então a gente encerra por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.